Bom, pessoal, retomando, vamos analisar agora dois prazos referentes às medidas provisórias. Um primeiro prazo, o prazo de eficácia das medidas provisórias. E o segundo prazo, o prazo para o Congresso Nacional apreciar as medidas provisórias sob pena de trancamento de pauta. Então, começando pelo primeiro prazo de eficácia das medidas provisórias. Importante lembrarmos que a medida provisória tem eficácia imediata, salvo uma exceção, que é o parágrafo 2º do artigo 62. Quando se tratar de medida provisória que institua ou majore imposto submetido ao princípio da anterioridade, ela não terá eficácia imediata. Ela terá eficácia apenas no exercício financeiro seguinte àquele em que ela for convertida em lei. Eu até prefiro dizer que a medida provisória, nesses casos, não tem eficácia. O mais correto dizer é que a lei de conversão do MP é que terá eficácia e mais. Terá eficácia no exercício financeiro seguinte àquele em que a MP for convertida em lei. Então, por exemplo, vamos imaginar que sejam editadas duas medidas provisórias, instituindo impostos submetidos ao princípio da anterioridade. Então, duas MPs instituíram dois impostos, os dois submetidos ao princípio da anterioridade. Foram instituídos em 2020. Então, as medidas provisórias editadas em 2020, ao final de 2020. A primeira é convertida em lei ainda em 2020. A segunda não é convertida em lei em 2020, não teve tempo, mas é convertida em lei em 2021. A primeira, convertida em lei em 2020, irá produzir efeitos em 2021. Mas, como eu disse, se você prestou atenção aqui, tecnicamente, o que irá produzir efeitos em 2021 não é a medida provisória, mas é a lei, embora a Constituição fale a medida provisória. Tá? A medida provisória não vai produzir efeito. O que vai produzir efeito é a lei de conversão da medida provisória. Mas aqui é uma análise crítica, tá? A Constituição fala a medida provisória. Mas voltando, nesse primeiro caso, a MP não irá produzir efeito em 2020, mas apenas em 2021, pois foi convertida em lei ainda em 2020. Já no segundo caso, a MP editada em 2020 foi convertida em lei em 2021. Só produzirá efeito em 2022. Então veja que a medida provisória não tem eficácia aqui imediata. O que tem eficácia propriamente, como eu disse, é a lei de conversão da MP no exercício financeiro seguinte. Logo, a medida provisória que institua ou majore imposto não está, por óbvio, submetida ao prazo de 120 dias, porque ela não tem eficácia. O que vai ter eficácia, como eu disse, é a lei de conversão. Então, existe medida provisória que não tem eficácia imediata? Sim, demos aí o exemplo. Logo, ela não tem eficácia por dia nenhum. Não se aplica o prazo de 60, prorrogável por mais 60 dias. Como eu disse, é a exceção. Fora essa exceção, as medidas provisórias têm eficácia imediata. Por 60 dias, se o Congresso não se manifestar em relação à medida provisória, nesse período, prorroga-se a eficácia da MP uma única vez, também por 60 dias, totalizando o prazo máximo de 120 dias, conforme a interpretação do parágrafo 3º do artigo 62, combinado com o parágrafo 7º. Olha como diz lá: as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei, no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Então, medida provisória tem eficácia por 60 dias, prorrogável uma única vez, por mais 60 dias, totalizando o prazo de 120 dias. Olha como dispõe lá o parágrafo 7º. Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contados da sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Então, a prorrogação é automática, conforme o regimento interno do Congresso Nacional, artigo 10 do regimento interno do Congresso Nacional. Então, a prorrogação ela é
automática. Então, regra, medida provisória, eficácia imediata, por 60 dias, prorrogável automaticamente, uma única vez por mais 60 dias, se não tiver encerrada a sua apreciação pelas duas casas do Congresso Nacional no período de 60 dias. Vimos a exceção em que ela não tem eficácia, que é o caso de instituição ou majoração de imposto submetido ao princípio da anterioridade tributária. Mas existem hipóteses em que a medida provisória pode ter eficácia por mais de 120 dias. Professor, a MP pode ser prorrogada por mais de 120 dias? Não falei isso. Eu disse que existem hipóteses em que a medida provisória pode ter eficácia por mais de 120 dias. A prorrogação é uma única vez por 60 dias, como nós vimos. Mas é possível, excepcionalmente, que a medida provisória permaneça em vigor por mais de 120 dias. Que ela tenha eficácia por mais de 120 dias. Então, há 3 possibilidades, e a gente vai analisar todas elas, em que a MP pode ter eficácia, pode ter, não significa que terá necessariamente, pode ter eficácia por mais de 120 dias. E a primeira decorre do parágrafo 4º do artigo 62. Olha o que diz lá no parágrafo 4º. Os prazos a que se refere, ou melhor, o prazo, né? A que se refere o parágrafo 3º, 60 dias, contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se grife durante o período de recesso do Congresso Nacional. Então, o prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da MP. Suspendendo-se o quê? A contagem do prazo durante o período de recesso. Então, o recesso não suspende a eficácia da MP. O recesso suspende a contagem do prazo, mas a medida provisória permanece eficaz durante o período de recesso. Então, imaginemos agora o seguinte exemplo. O presidente da República edita uma medida provisória, eficácia imediata. A MP está em vigor há 30 dias. Eficaz há 30 dias. O Congresso entra em recesso. O Congresso entrou em recesso, suspende-se a contagem do prazo. Para de contar o prazo. Mas a MP permanece eficaz durante o período de recesso. O Congresso fica em recesso 30 dias. Retoma do recesso. O Congresso retoma suas atividades. Volta, portanto, do recesso. Eu vou retomar a contagem do prazo, que eu tinha parado em 30. Se eu tinha parado em 30, faltam mais 30 dias de contagem. Então, 30 dias eficaz antes do recesso, 30 dias eficaz durante o recesso. Após o recesso, eu retomo a contagem, faltando 30 dias, ela vai permanecer eficaz por mais 30 dias. Veja que, nesse exemplo, a MP já está eficaz há 90 dias. O Congresso não apreciou. Prorroga-se uma única vez por igual período. Que igual período? De 60 dias. Por mais 60 dias. Já estava eficaz há 90. Tá? Vai ficar eficaz agora por mais 60. Total, 150 dias. 30 antes do recesso, 30 durante o recesso, 30 após o recesso da primeira contagem e mais 60 da prorrogação. Total, 150 dias. Ou seja, mais de 120 dias. Então, nesse caso, a MP permaneceu em vigor, vigente, por mais de 120 dias, por 150 dias. Aqui nós temos a primeira exceção. A segunda exceção, você também encontra lá no 62, parágrafo 12. Diz lá, 62, parágrafo 12. Aprovado projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Bom, primeiramente, uma observação crítica em relação a esse parágrafo 12. Eu entendo que esse parágrafo 12 ele é inconstitucional. E por que ele é inconstitucional? Porque ele está dando uma sobrevida a uma medida provisória que já foi rejeitada em flagrante violação à segurança jurídica. Porque você vai ter, produzindo efeito, incidindo, veja só, afetando você, uma medida provisória que já foi rejeitada. Professor, não entendi. Calma que você vai entender. Então foi enviada ao Congresso uma medida provisória. Imaginemos que ela já está eficaz há 60 dias. Então o presidente editou a medida provisória, enviou ao Congresso Nacional
e ela está eficaz há 60 dias. Tá? 60 dias. O Congresso não se manifesta. Não se manifestou nesses 60 dias. Prorroga-se uma única vez por igual período de 60 dias. Então, 60 não houve manifestação, prorrogação automática. 70 dias não se manifestou. 80 dias não se manifestou. 90 dias nada. 120 dias nada. 115 dias de eficácia. 115 dias de eficácia. 115 dias de vigência. O Congresso aprova um projeto de lei alterando substancialmente a medida provisória. Significa dizer que a medida provisória, na redação, nos termos que editada pelo presidente, foi rejeitada. Foi aprovado um projeto de lei alterando substancialmente a MP. Nesse caso, o projeto de lei é remetido ao presidente da República para sanção ou veto. O presidente terá até 15 dias úteis, 15 dias úteis, conforme 66, parágrafo 1º, para vetar ou sancionar o projeto de lei remetido pelo Congresso Nacional. Imaginemos que o presidente da República, no último dia, no 15º dia útil, ele vete o projeto de lei. Vetado o projeto de lei, é devolvido ao Congresso Nacional. O Congresso pode derrubar o veto, transformar o projeto em lei. A lei, portanto, vai passar a ter eficácia dali em diante, eficácia ex nunc. A lei não tem eficácia retroativa. Tá? Veja que a MP, eu não estou falando aqui, estou falando já da lei. Se o Congresso, por exemplo, não derruba o veto, nós não temos a edição da lei de conversão e tampouco a medida provisória, porque a medida provisória já havia sido rejeitada no 115º dia de sua vigência. Imaginemos agora uma outra circunstância. O Congresso aprova esse projeto de lei de conversão, remete novamente ao presidente da República. O presidente da República, no 15º dia útil, sanciona o projeto de lei, converte o projeto em lei. Converte o projeto em lei, promulga e publica a lei. Promulgada e publicada a lei, conforme a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, ela só terá eficácia, a lei, 45 dias após a publicação. Só 45 dias após a publicação, como dito. Já o parágrafo 12 vai dizer que a medida provisória vai ter eficácia até o período em que o presidente sancione ou vete o projeto de lei. Então, o Congresso edita um projeto de lei de conversão. Rejeitou a medida provisória. Remete o projeto de lei ao presidente da República para sanção ou veto. A MP vai permanecer em vigor até que o presidente sancione ou vete o projeto. Mas ela já foi rejeitada. E olha que estranho. Se o Congresso, nesse 115º dia de vigência da medida provisória, simplesmente rejeitar a MP, simplesmente rejeitou, ela não terá nem mais um dia de eficácia. Por quê? Se o Congresso rejeita e aprova um projeto de lei alterando a MP vai ganhar sobrevida. Vai ressuscitar? Isso viola a segurança jurídica. E viola por quê? Porque você está sendo submetido à incidência de uma medida provisória que já foi rejeitada. Após a sua rejeição, ela ainda está incidindo, produzindo efeitos. Eu, particularmente, como disse, entendo que esse parágrafo 12 é inconstitucional. Mas não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade. Ele está em pleno vigor. Ele é dotado de presunção de constitucionalidade. Essa foi uma análise crítica, portanto, em relação ao parágrafo 12. Mas vamos ler o parágrafo 12, como ele dispõe novamente. Diz lá: aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original do MP, então veja que o texto original foi rejeitado. Da medida provisória, a medida provisória manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Então agora a gente vai fazer análise do prazo de eficácia da medida provisória, de vigência da medida provisória, que pode ir além de 120 dias. Então a MP, vigente há 115 dias. Então, vigente há 115 dias.
Congresso aprova um projeto de lei de conversão e remete ao presidente. O presidente terá até 15 dias úteis para se manifestar, sancionando ou vetando. Imaginemos que ele se manifeste, sancionando ou vetando, não importa. Agora não importa. No último dia que ele tinha. No 15º dia útil, ele se manifesta. A MP, nesse caso, permaneceu em vigor por mais 15 dias. Ou até, eventualmente, mais, né? Se eu contar os dias úteis, né? Ela poderia ter ficado até por mais do que esses 15 dias propriamente corridos. Mas serve aqui 15. Então, ela estava em vigor há 115, ficou agora em vigor por mais 15 dias, que foi o período que o presidente levou para sancionar ou vetar, eventualmente, o projeto. Então, ela ficou eficaz por 130 dias, mais do que 120 dias. Então, vimos a segunda exceção. Terceira exceção, nós encontramos no artigo 2º da Emenda Constitucional 32. Dispositivo importantíssimo. Diz lá, as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda, que é de 11 de setembro de 2001. Você deve ter lembrado aí, né? Atentado às Torres Gêmeas. Então, novamente, as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda, 11 de setembro de 2001, continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional. Então, medida provisória editada antes de 11 de setembro de 2001 não está submetida ao prazo de 60, prorrogável por mais 60. Elas permanecem em vigor por prazo indeterminado, até que sejam rejeitadas ou revogadas. Então, podem permanecer em vigor por 10 anos. Por 10 anos, portanto, por 20 anos. Tá? Se não tivessem sido rejeitadas ou revogadas, né, por outra medida provisória, eventualmente, elas permanecem em vigor por prazo indefinido. Então, a medida provisória editada antes de 11 de setembro de 2001 não está submetida ao prazo de eficácia de 60 mais 60 dias. Permanecem eficazes por período indeterminado, enquanto não forem rejeitadas ou revogadas. Então, vimos aqui as exceções, as 3 exceções, em que a medida provisória poderá, não significa que necessariamente terá, poderá ter eficácia por mais de 120 dias. Então, veja aí. Eficácia das medidas provisórias, eficácia imediata a partir da sua publicação, exceção, parágrafo 2º do artigo 62, como nós já indicamos. No caso do parágrafo 2º do 62, as medidas provisórias não têm eficácia. Artigo 62, parágrafo 3º e 7º, 60 dias, prorrogáveis uma única vez por mais 60 dias. Prazo total de eficácia, 120 dias. Possibilidade de eficácia por mais de 120 dias. Parágrafo 4º do artigo 62, durante o recesso. Parágrafo 12 do artigo 62. Hipótese de aprovação de projeto de lei de conversão alterando MP. E artigo 2º da Emenda Constitucional 32, medidas provisórias editadas antes de 11 de setembro de 2001. São as possibilidades em que a MP pode ter eficácia por mais de 120 dias. Questão ainda importante para analisarmos em relação à eficácia decorre do parágrafo 3º do artigo 62 e é o que nós vamos apreciar agora. Então, novamente, olha lá o parágrafo 3º do artigo 62. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, o que vai importar para nós agora é o 11, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidos em lei, no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então, vamos imaginar
que você tem uma medida provisória eficaz há 60 dias, o Congresso não se manifesta. Prorroga-se uma única vez por mais 60, total 120 dias. O Congresso não se manifestou em relação à medida provisória. Nós temos aqui a hipótese chamada de rejeição tácita da medida provisória, rejeição implícita da medida provisória. Ou seja, o silêncio do Congresso, extrapolado o prazo de 120 dias, equivale à rejeição da medida provisória, rejeição tácita da medida provisória. Mas ela ficou eficaz por 120 dias, produziu efeito por 120 dias. O parágrafo 3º diz que se ela não for apreciada nesse período, a medida provisória perde eficácia desde a sua edição. Ela perderia eficácia retroativamente. Perderia eficácia ex tunc, tá? Retroativamente, apagando todos os efeitos produzidos pela medida provisória nesse período de 120 dias. Mas não é isso que ocorre. Por que não é isso que ocorre? Por força do parágrafo 11 do artigo 62. Olha lá. Não editado o decreto legislativo regulando as relações jurídicas constituídas durante o período de vigência da MP, no nosso exemplo, aqueles 120 dias. Então, no editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da MP, as relações jurídicas constituídas naquele período de vigência da MP, no nosso exemplo, 120 dias, conservar-se-ão por ela regidas. Ou seja, a MP estava eficaz por 120 dias. O Congresso não se manifesta. Diz o parágrafo 3º que ela perde eficácia desde a sua edição, perde eficácia, portanto, retroativamente, devendo o Congresso editar um decreto legislativo para regular essas relações constituídas durante esse período. Deve o Congresso editar esse decreto até 60 dias após o período de perda de eficácia. Esses 60 dias é o prazo para a edição do decreto legislativo, tá? O Congresso não edita o decreto legislativo. Parágrafo 11. As relações constituídas naquele período permanecem regidas pela medida provisória. Ou seja, a medida provisória, se não editado o decreto legislativo, não perde eficácia desde a edição. Porque as relações constituídas durante aquele período permanecem regidas pela medida provisória. Portanto, aquele período, veja só, não perdeu, o que produzido, melhor dizendo, durante aquele período, não perdeu a eficácia. Professor, tem como exemplificar? Tem, e eu vou trazer exemplo para vocês agora. Decisão, inclusive, do STF. Perda de eficácia das medidas provisórias. Artigo 62, parágrafo 3º, combinado com o artigo 62, parágrafo 11. O tribunal, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ADPF para afastar a aplicação do parágrafo 11 do artigo 62 do STF aos pedidos de licença para exploração de centros logísticos, industriais e aduaneiros não examinados pela Receita Federal durante a vigência da MP 320 de 2006. A medida provisória em questão foi editada e agora vamos com muita atenção, hein? Em 25 de 8 de 2006. Tendo por finalidade principal a reestruturação do regime jurídico das atividades de movimentação e de armazenagem de mercadorias importadas ou despachadas para importação. Com a edição desse ato normativo, ocorreu superação dos modelos dos portos secos, que dependiam de permissão e concessão do serviço público para operar, a demandar licitação pelo regime dos CLIA, Centros Logísticos Industriais Aduaneiros. A operar mediante autorização, eliminada a necessidade de procedimento licitatório. Durante o período de vigência da medida provisória, então olha aqui, durante o período de vigência da MP, diversas empresas protocolaram perante a Secretaria da Receita Federal requerimento de licenciamento para exploração de CLIA. Acontece que, em 13 de 12 de 2006, o Senado Federal, por ato declaratório, reputou inexistentes os pressupostos constitucionais de relevância e urgência
da MP 320 de 2006 e determinou o seu arquivamento. O Congresso Nacional, contudo, não editou, agora sim, hein? Não editou o decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes, nos termos do artigo 62, parágrafo 3º. O Tribunal registrou que o parágrafo 11 do artigo 62 deve ser interpretado com cautela, não se podendo protrair indefinidamente a vigência das medidas provisórias rejeitadas ou não apreciadas. A referida norma visa garantir segurança jurídica. Então, o parágrafo 11 visa garantir segurança jurídica. Por que ele visa garantir segurança jurídica? Para aqueles, veja só, que exerceram um direito, que foram afetados pela medida provisória durante o período de vigência. Aqueles que praticaram atos embasados em medida provisória, rejeitada ou não apreciada. Mas isso não pode ensejar a sobreposição da vontade do chefe do Poder Executivo à vontade do Poder Legislativo. O que ocorrerá, por exemplo, em situações nas quais a preservação dos efeitos de determinada medida provisória rejeitada implicar na manutenção de sua vigência. Interpretação diversa ofende a cláusula pétrea constante do artigo 2º da Constituição, que preconiza a separação entre os poderes. Na espécie, verifica-se que o parágrafo 11 do artigo 62 tem servido de fundamento para o deferimento de medidas judiciais a determinar à administração pública o exame de pedidos de licença para exploração da CLIA não analisados durante o período de vigência da MP. Então, aqui, o que se pleiteia, o que se pretende, tá? Ou que essas decisões judiciais fazem, é determinarem que aqueles pedidos de licença sejam analisados, aqueles não analisados durante o período de vigência da MP, sejam analisados após a cessação da vigência da MP. E o STF rejeitou isso. Tá? Por quê? Porque se o pedido não foi analisado durante o período de vigência da MP, ele não pode ser analisado com base na MP após cessar a vigência da MP. Contudo, muita atenção. Aqueles pedidos de licença que foram analisados durante o período de vigência da MP continuam valendo após a cessação da vigência da MP. Ou seja, a relação constituída naquele período. O pedido para analisar não é uma relação constituída, você não tem um ato jurídico perfeito ainda. Se o pedido foi analisado durante a vigência da MP, aí você tem um ato jurídico perfeito. E se não houve declaração, se não houve edição do decreto legislativo, continua, veja só, aquele pedido analisado e deferido a licença, regido pela medida provisória, mesmo após cessada a vigência da mesma. Vamos voltar lá para a gente concluir? Então, só a parte final novamente, né? Na espécie, verifica-se que o parágrafo 11 do artigo 62 tem servido de fundamento para o deferimento de medidas judiciais a determinar à administração pública o exame de pedidos de licença para exploração de CLIA não analisados durante o período de vigência da MP. Esse detalhe é importantíssimo, hein? Não analisados. Se eles não foram analisados, não há direito aqui a ser exercido após o período de vigência, porque você não tem um ato jurídico perfeito. Nesses casos, não havia ato da administração deferindo o pedido. Veja, não havia ato da administração deferindo o pedido de licença, sequer podendo se argumentar com a existência de ato jurídico perfeito. Dessa forma, não há falar na existência de relação jurídica constituída que torne possível a invocação do referido dispositivo constitucional para justificar a aplicação da medida provisória. Mas se o pedido foi analisado e deferido durante a vigência da MP, cessada a vigência da MP, para essas relações constituídas, ato jurídico perfeito, continuam, portanto, aplicáveis as regras estabelecidas pela medida provisória, que não mais está em vigor. Então, a finalidade é garantir segurança jurídica. Mas muita atenção. Para que os efeitos da MP continuem a ser aplicados para essas relações têm que ter sido constituídas naquele período de vigência. Ou seja, naquele período de vigência, você tem que ter um ato jurídico perfeito.
apto a ser exercido já naquele período de vigência. Aí sim, cessada a vigência da MP por não ter sido aprovada, por ter sido rejeitada ou ter perdido sua eficácia por decurso de tempo, no editado decreto legislativo, essas relações permanecem regidas pela medida provisória. Agora, se você não tem ainda um ato jurídico perfeito constituído durante o período de vigência da MP, você não pode aplicar a MP para fatos posteriores à cessação de sua vigência. Você estaria aí protraindo no tempo a medida provisória que já foi rejeitada ou perdeu a sua eficácia. Então, vimos para a eficácia das medidas provisórias. A gente vai analisar agora o prazo para apreciação sob pena de trancamento de pauta. É o que a gente faz a seguir. Vamos ver agora o parágrafo 6º do artigo 62, que traz o prazo para apreciação da MP sob pena de trancamento de pauta. Diz lá no parágrafo 6º, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados da sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente, grife subsequentemente, faça uma remissão ao 64, parágrafo 2º, vá lá no 64, parágrafo 2º, se você não tiver ainda essa remissão, né, porque eu já pedi para vocês fazerem essa remissão quando a gente analisa o regime de urgência. Mas se não tiver, faça a remissão. Lá no 64, parágrafo 2º, grife sucessivamente. Então, retomando, parágrafo 6º do 62, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contada a sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente, já feita a remissão para o parágrafo 2º do 64, prosseguindo. Em cada uma das casas do Congresso Nacional ficarão sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Então, esse prazo de 45 dias é um prazo para apreciação pelo Congresso Nacional sob pena de trancamento de pauta. Esse prazo tem por finalidade obrigar o Congresso Nacional a se manifestar em relação à medida provisória. Nesses primeiros 45 dias, o Congresso é livre para definir sua pauta. A MP não tem prioridade. Não apreciada a medida provisória, nesses 45 dias, a partir do 46º dia, tranca-se a pauta. E conforme dispositivo constitucional, conforme disposto no parágrafo 6º, tranca-se a pauta para apreciação de todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Então, se ela estiver na Câmara, tranca-se a pauta apenas da Câmara. Se ela estiver no Senado, tranca-se a pauta apenas do Senado. Esse prazo de 45 dias é um prazo comum para as duas casas legislativas, diferentemente do regime de urgência, em que o prazo de 45 dias é independente, 45 para cada casa legislativa. Então, aqui o prazo é comum. Como que se conta esse prazo, né? O regimento interno do Congresso Nacional, ele estabelece uma divisão desse prazo. Estabelece que, editada a MP, você começa a contagem do prazo de 45 dias. Então, comunicado o Congresso Nacional, recebido, portanto, essa comunicação, protocolado a mensagem do presidente da República em relação à medida provisória, começa a contagem do prazo de 45 dias. A medida provisória deve ser submetida, primeiramente, à apreciação por uma comissão mista do Congresso Nacional, prevista no parágrafo 9º do artigo 62, diz lá. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas legislativas. Então o regimento estabelecia lá 14 dias para manifestação dessa comissão mista. Se manifestando, emitido parecer, envia-se ao plenário da Câmara dos Deputados e o regimento estabelecia 14 dias para manifestação do plenário da Câmara dos Deputados. O plenário da Câmara se manifestando, remete ao Senado. O Senado agora teria mais 14 dias. Você teria o prazo de 45 dias. Dê um tempinho para você calcular, né? Matemática não é nosso forte. Você deve estar falando, professor, tem alguma coisa errada. 14 para a comissão mista, 14 para o plenário da Câmara, 14 para o plenário do STF, plenário do Senado.
Nós teríamos aí 42 dias e não 45 dias. Roubaram 3 dias? Ou o Congresso não sabe fazer conta? Não, na verdade não roubaram 3 dias. A ideia é que esses 3 dias que sobram são os dias para tramitação. Tramitação da edição pelo presidente e análise pela comissão, da análise pela comissão para o plenário da Câmara, do plenário da Câmara para o plenário do Senado Federal. Aí você teria esses 3 dias, tá, para essa tramitação, totalizando 45 dias. Mas isso aí é regra regimental, que inclusive foi suspensa pelo STF via ADI. O que importa sabermos é que o prazo de 45 dias é um prazo para as 2 casas legislativas. É muito comum desse prazo extrapolar na Câmara. Então a Câmara, por exemplo, não aprecia dentro de 45 dias. Tranca a pauta na Câmara. A Câmara se manifesta e aprova a medida provisória. Remete ao Senado. Remete ao Senado, já chega ao Senado com a pauta trancada, porque o prazo extrapolou na Câmara dos Deputados. Exatamente em razão dessa circunstância fática, é que existe PEC, proposta de emenda à Constituição, para alterar essa mecânica. Existe PEC para estabelecer 45 dias para cada caso, e não 45 dias total. Porque, como eu disse, normalmente já chega no Senado com a pauta trancada. Bom, feitas essas observações quanto ao prazo de 45 dias, é importante agora analisarmos quais proposições legislativas ficam sobrestadas, havendo medida provisória pendente de apreciação. Conforme o parágrafo 6º, parte final, diz lá: se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados da sua publicação, entrará em regime de urgência. Subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação. Grife também essa expressão, até que se ultime a votação, porque isso vai ser importante. Todas as demais deliberações legislativas da casa que estiver tramitando. Todas as demais deliberações legislativas da casa que estiver tramitando. Sem exceção. Você tem que lembrar que o regime de urgência, lá no artigo 64, parágrafo 2º, também diz: ficarão sobrestadas todas as demais deliberações, com exceção daquelas que tenham prazo constitucional determinado, no caso, a medida provisória. Então, o regime de urgência excepciona a medida provisória. A medida provisória não excepciona ninguém, porque a medida provisória tem prevalência. E por que ela tem prevalência? Porque ela tem eficácia imediata. Porque ela já está produzindo efeito, ela já está te atingindo, sem que você tenha ainda um ato, objeto de análise definitiva pelo Congresso Nacional. Então você tem um ato provisório que já está incidindo, produzindo efeito, portanto, afetando a sua vida, o dia a dia. Por isso que a Constituição, ela estabelece uma regra forçando o legislador a se manifestar. Forçando o legislador a dar uma posição definitiva em relação à medida provisória. Isso em nome da segurança jurídica, direito fundamental. Nosso direito fundamental. Mas chegou a questão ao STF quanto às matérias que ficariam ou não sobrestadas. Essa questão surgiu a partir de um caso prático, né? Michel Temer, constitucionalista, né? Então presidente da Câmara dos Deputados, colocou em tramitação uma série de projetos, de proposições legislativas, melhor dizendo, projeto de lei complementar, proposta de emenda à Constituição, decreto legislativo, resolução e até projeto de lei ordinária, havendo medida provisória trancando a pauta. Então você tinha medida provisória editada pelo presidente da República, ainda na Câmara, estava lá na Câmara, sem ter sido apreciada dentro do prazo de 45 dias. Logo, a partir do 46º, pauta trancada. Mas o presidente da Câmara colocou em tramitação projeto de lei ordinária, colocou em tramitação projeto de lei complementar, proposta de emenda, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução. Alguns parlamentares falam: peraí, isso viola o artigo 62, parágrafo 6º. Vamos levar essa questão ao STF. A questão foi levada ao STF. STF pediu a manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer. E Michel Temer se manifestou. Disse ele que as medidas provisórias são exceção, veja só,
constitucional, em que a Constituição permite que o chefe do Executivo legisle, editando medida provisória. Exceção a quê? A função legislativa, que é a função típica do legislador. Sendo ela exceção, disse Michel Temer, ela não pode condicionar o exercício pelo legislador de uma função que é típica dele, legislativa. Ela não pode impedir que o legislador exerça uma função típica dele, salvo aquelas hipóteses muito pontuais, pois, do contrário, o presidente da República estaria condicionando a agenda do legislador. O legislador não mais legislaria, ficaria apenas apreciando medidas provisórias. Então, quem legisla seria o presidente da República. O presidente edita uma medida provisória, tranca a pauta, o legislador não pode legislar. Quando o legislador aprecia, já tem outra medida provisória trancando a pauta, ele não pode legislar. E assim, sucessivamente. Logo, defendeu Michel Temer que deveria ser feita uma análise sistemática e teleológica da Constituição. E ele concluiu que medida provisória não pode tratar, por exemplo, de matéria relativa à proposta de emenda à Constituição. Não se pode emendar a Constituição via medida provisória, óbvio. Medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar, por expressa vedação, e a gente vai ver essas limitações adiante, por expressa vedação constitucional. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3. Também não pode, medida provisória, tratar de matéria de decreto legislativo, que é matéria exclusiva do Congresso Nacional. Também não pode, medida provisória, tratar de matéria de resolução, que é matéria privativa das casas legislativas, até mesmo do Congresso Nacional. Portanto, diz ele, a medida provisória não pode trancar a pauta para apreciação dessas matérias, dessas proposições. E mais ainda, diz ele, medida provisória não pode regular toda e qualquer matéria que é passível de ser regulada via lei ordinária. Portanto, quando se tratar de projeto de lei ordinária que esteja regulando matéria que não é passível de ser regulada através de medida provisória, esse projeto de lei não fica sobrestado para apreciação de medida provisória. Concluindo, medida provisória só vai sobrestar, trancar a pauta, só vai sobrestar projeto de lei ordinária, sobrestar, portanto, a apreciação de projeto de lei ordinária que esteja regulando matéria passível de ser regulada através de medida provisória. Não tranca a pauta para apreciação de proposta de emenda, de projeto de lei complementar, de projeto de lei ordinária que regule matéria que não seja passível de regulamentação ou regulação via MP, por exemplo, direito penal, direito processual, civil, penal, esse não ficaria trancado. Não tranca para apreciação de decreto legislativo e não tranca para apreciação de resolução. Eu, particularmente, não gosto dessa posição. Eu acho essa posição equivocada. E acho essa posição equivocada por uma razão bastante simples. A medida provisória é a única de todas essas espécies legislativas que tem eficácia imediata. Proposta de emenda não tem. Projeto de lei não tem. Projeto de decreto legislativo? Tampouco. Projeto de resolução? Também não. Por que a Constituição, então, vai sobrestar a pauta de todas as deliberações para apreciação da MP? Para forçar a apreciação da MP? Porque ela tem eficácia imediata. Porque ela já está produzindo efeitos na sua vida. E é necessário que o Congresso se manifeste, seja para aprovar ou para rejeitar a medida provisória. Porque, do contrário, veja só, o Congresso não vai se manifestar mais, aquela medida provisória perde eficácia pelo decurso de tempo, o Congresso não edita o decreto legislativo, as relações constituídas durante aquele período se tornam definitivas em razão da omissão do Congresso, da não manifestação do Congresso Nacional. Por isso que entendo eu que a medida provisória deve trancar a pauta para tudo. Para tudo. Se não se quer que o presidente abuse da edição de medida provisória, estabeleça-se mais limites à edição de MP. Agora, o que não pode, eu simplesmente, veja só, via interpretação oblíqua, tornar inócuo a regra do parágrafo 6º do artigo 62. Porque ela diz todas as demais deliberações. Todas não podem ser interpretadas como quase nenhuma. Eu entendo que a MP tranca a pauta não apenas para todas as demais deliberações,
como ela tranca a pauta até que o Congresso vote. Até que o Congresso vote. Não é essa a posição que tem prevalecido. A posição que tem prevalecido é que ela tranca a pauta até manifestação do Congresso, seja aprovando ou rejeitando, até aqui eu concordo, ou ainda quando a MP tenha sido rejeitada tacitamente. O que não existe, né? O que você tem aqui é perda de eficácia da medida provisória. Eu entendo que deve forçar o Congresso a se manifestar. Porque, veja só, se o Congresso não se manifesta, ela perde eficácia pelo decurso de tempo, e você não tranca a pauta, o Congresso não vai se manifestar. E se ele não vai se manifestar, menos ainda vai editar o decreto legislativo. E, como eu disse, aquelas relações constituídas durante o período de vigência da MP continuam sendo aplicadas, mesmo a MP tendo perdido a eficácia pelo decurso de tempo. Se você foi multado, por exemplo, veja só, a multa decorrente da medida provisória, decorrente de um ato provisório, se torna definitivo para você, sem que o Congresso tenha se manifestado. Então, penso eu que a finalidade da Constituição é forçar a manifestação. Por isso que ela fala no parágrafo 6º, até que se ultime a votação. A Constituição não conhece a expressão perda de eficácia? Claro que ela conhece, isso está lá no mesmo dispositivo. Ela poderia dizer, se ela assim quisesse, no parágrafo 6º, tranca-se a pauta para todas as deliberações até que se ultime a votação ou a medida provisória perca eficácia por decurso de tempo. Sim, ela poderia falar. Você tem lá, por exemplo, né, no parágrafo 11, dizendo lá, no editado do decreto legislativo a que se refere ao parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia. Rejeição, portanto, é expressa. Perda de eficácia, a Constituição não fala rejeição, fala em perda de eficácia. A Constituição conhece essas expressões, perda de eficácia, rejeição, mas não utilizou essa expressão no parágrafo 6º. Olha o parágrafo 6º. Ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas. Então, me parece que para a pauta ser destrancada é necessária a votação, seja aprovando ou rejeitando a medida provisória. Como eu disse, qual a intenção? Forçar a manifestação. Forçar a manifestação daquele que tem que se manifestar definitivamente. Porque o presidente se manifesta provisoriamente. A manifestação definitiva é do Congresso, seja pela rejeição ou pela aprovação da medida provisória. Então, enquanto você não tiver uma manifestação definitiva, a pauta fica trancada. Exatamente para forçar o legislador a se manifestar. Mas, penso eu, infelizmente, né, pois essa é a minha posição, infelizmente não foi essa a posição adotada pelo STF. É o que a gente vai ver agora. Artigo 62, parágrafo 6º. O STF denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por parlamentares contra a decisão do presidente da Câmara dos Deputados em questão de ordem. No ato coator do presidente da Câmara, né, foi fixada a orientação de que a interpretação adequada do artigo 62, parágrafo 6º, implicaria o sobrestamento apenas, olha lá, o todo ou todas virou apenas. São limites hermenêuticos que não dá para aceitar, né? Ultrapassando limites hermenêuticos que fica complicado. Então, o que era todas se tornou apenas. Apenas projetos de lei ordinária, apesar do dispositivo prever o sobrestamento de todas, olha lá, apesar do dispositivo prever o sobrestamento de todas. Então, todas virou algumas. De todas as deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando medida provisória não apreciada em 45 dias. O colegiado entendeu que a interpretação emanada do presidente da Câmara dos Deputados reflete com fidelidade solução jurídica plenamente compatível com o modelo teórico da separação de poderes. Pessoal, eu não quero aqui uma interpretação compatível com o modelo teórico da separação de poderes.
eu quero uma interpretação compatível com o modelo constitucional. Tal interpretação revela a fórmula hermenêutica capaz de assegurar, por meio da preservação de adequada relação de equilíbrio entre instâncias governamentais, Poder Executivo e Poder Legislativo, a própria integridade da cláusula pertinente à divisão do poder. Nesse contexto, deu interpretação conforme ao parágrafo 6º do artigo 62, na redação resultante da emenda 32, para, sem redução de texto, restringir-lhe a exegese. Assim, afastada qualquer outra possibilidade interpretativa, fixou-se o entendimento de que o regime de urgência previsto no referido dispositivo constitucional, que impõe o sobrestamento das deliberações legislativas da Casa do Congresso Nacional, refere-se apenas às matérias passíveis de regramento por medida provisória. Excluem-se do bloqueio, olha lá, excluem-se do bloqueio, em consequência, as propostas de emenda à Constituição, projetos de lei complementar, de decreto legislativo, de resolução e até mesmo de lei ordinária, desde que veiculem temas pré-excluídos do âmbito de incidência das medidas provisórias. Fechamos aqui esse bloco com a análise dos prazos de medida provisória, prazo de eficácia e prazo para apreciação, sob pena de sobrestamento de pauta. A gente volta já já